0-0, tempo estipulado 4 minutos. Alô, Tigrão, queremos ouvi-lo. Alô, Edu, um abraço a você, um abraço aos amigos já do nosso Jogo Aberto. Eu não gostei do jogo, não. Não gostei, não. Foi colocado uma pergunta ali, pô, a Ponte fez uma grande partida. Eu não sei. Não foi esse o jogo que eu vi, não. De forma alguma. Acho que a Ponte mostrou... Tudo bem que tem o desgaste físico aí, mas não importa, né, cara? O desgaste é para os dois. Eu acho que a Ponte poderia ter tido um pouco mais de iniciativa no jogo. E eu quero dizer aqui que a verdade é que a Macaca começou muito bem a partida. Ela começou empurrando o Ceará, criando oportunidades, a bola rondando ali a todo momento, até 12 minutos. Quando saiu o Eliel, já tinha tomado 2 pancadas e inexplicavelmente o juiz não deu cartão amarelo para os defensores da equipe do Ceará, né? O Michel Macedo deu uma muito forte, a outra tinha sido do Richardson, e esses caras não tomaram cartão amarelo. O Michel foi tomar depois, não. Quem tomou foi o Varley, que entrou no lugar dele, mas lá na frente. Então, uma arbitragem complicada, mas a Ponte estava bem. A Ponte estava com o Eliel ocupando ali o lado esquerdo e fazendo a diagonal, buscando o meio da área. O Gé se movimentando, aparecia pelo lado direito o Luiz Felipe apoiando e empurrando um pouco para frente também o Cássio Gabriel. A Ponte estava desenhando aí uma partida boa, estava se organizando para ter um resultado positivo. Aí perde o Eliel, eu não entendi essa alteração até agora. E veja, ela aconteceu a 12 minutos do primeiro tempo. Então, eu não estou falando isso agora, eu falei quando ela aconteceu. Mas pera um pouquinho, você já tem Amaral, você já tem o Felipinho, você já tem o Matheus Jesus. Você vem agora com o Leonaldo, mas o Leonaldo tentou ocupar ali uma função pelo lado direito, e aí puxou o Cássio Gabriel do outro lado, virou uma confusão, né? Na verdade, o Edu acabou de dizer aí, o cara da Ponte que mais finalizou, e a maioria delas para fora, foi o Matheus Jesus, que foi o meia, foi o jogador mais contundente, que ele fazia uma aproximação com a área. É sempre importante ele aparecer ali como elemento surpresa. Mas ele não tem característica de atacante. Ele chuta bem, ele aparece cabeceando, já fez gols aí, acho que tem 4 ou 5 gols na temporada, mas é o seguinte, ele é um cara para vir de trás com a bola, organizando, tocando, tabelando, saindo no vazio, dando assistências, batendo em gol também, claro, mas ele não tem essa característica para ser atacante, ficar ali o tempo todo próximo da grande área, até porque a Ponte pede um grande articulador, mas não teve outra alternativa. Porque o Felipe perdeu um atacante contundido. Tinha 3 atacantes no banco. 3, Samuel Andrade, não, Samuel é volante. Tinha o Gui Pira, ele tinha o Paulo Baia, que acabou entrando, e ele tinha o Dudu Ratamoto. Tinha 3. Então, se o time estava bem posicionado, e se estava encontrando espaços para jogar, e se estava dando pinta de que poderia fazer o primeiro gol a qualquer momento, e estava bem superior ao Ceará, por que ele não optou pelo simples? Por que é que ele não, ao perder um atacante, não colocou o Dudu, que entrou bem no jogo? O Dudu entrou bem, já entrou partindo para cima com a bola, já entrou metendo velocidade, fazendo 1 contra 1. Ninguém fez isso na Ponte o jogo inteiro, depois que o Eliel saiu. O Eliel estava fazendo. Então quem que é o cara que poderia realizar essa função? Ou o Ratamoto, ou o Guipira. Porque, na verdade, o outro menino que veio lá do Primavera e que entrou, ele, o Paulo Baia, bem da verdade, entrou também com uma intensidade muito baixa, entrou muito tímido no jogo, escondidinho lá do lado esquerdo, pegava e tocava para trás, não realizou assim uma boa partida. Agora, quando que o Felipe Moreira foi tirar um dos volantes, ele tinha um volante amarelado desde o primeiro tempo, e já estava com o 3º cartão, e se toma, já era o 3º amarelo, e se toma o 2º amarelo no jogo, ele iria ter que cumprir pelo vermelho e continuaria pendurado para o jogo lá de Londrina, vejam o risco. Ele foi mexer com 38 do segundo tempo. Não, agora eu vou usar, eu vou tirar um volante e vou meter um atacante. Pô, mas essa era uma alteração para o intervalo. Aliás, não era nem para ter entrado o Leonaldo, totalmente desambientado e sem ritmo. Nem era o Leonaldo, nem precisaria fazer essa alteração de tirar um volante e pôr um atacante. Bastava ter perdido um atacante e colocado outro. Agora, ele jogando em casa, contra um adversário de ressaca,
que veio com uma intensidade muito baixa, marcando atrás e teve um chute a gol do Danilo Barcelos, ainda assim sem ângulo, próximo da linha de fundo, que o Kaique fez uma boa defesa e mais nada. Mas absolutamente nada. O Ceará torcendo para o mundo acabar em barranco, para ele morrer encostado. Não estava ameaçando a Ponte, estava marcando atrás. Aí é a oportunidade para você ir para cima, você está jogando em casa. Mais de 5.500 torcedores no gramado, no estádio, empurrando o time, criando uma atmosfera favorável para o time. E, infelizmente, a Ponte perdeu um ponto positivo. Eu acho que o treinador se equivocou no jogo de hoje e a Ponte não ganhou um ponto, mas perdeu 2. Por falta de tesão de ganhar o jogo e por falta de ousadia do seu treinador, Edu Pinheiro.